Aula de número 2 do curso CFP, Curso de Formação de Pastores 2.0. Na aula anterior, a gente viu que devemos conhecer o nosso propósito na vocação que ele nos dá, naquele chamado que ele nos dá, né? Nessa aula de número 2, nós vamos começar a discernindo a vontade de Deus para a sua vida ministerial. Vamos começar a discernir. Na aula de número 2, você deu o primeiro passo para conhecer o propósito. Aqui você vai começar a discernir e ao longo das aulas você vai cravar que de Deus, a vocação de Deus na sua vida, tá? Então vamos lá, passando o nosso slide, a importância de buscar a vontade de Deus. Bom, uma vez que você entendeu que tem que compreender o propósito de Deus na sua vida, tá, eu tenho que compreender. Qual é a forma da qual eu vou compreender o propósito de Deus, o dom ministerial de Deus na minha vida? Qual é a forma? Existem várias formas, tá? Eu vou antecipando aqui que existem várias formas. Mas essa daqui é a fundamental. Qual é a fundamental? Buscar a vontade de Deus é essencial para descobrir o propósito e direção do chamado ministerial. Romanos capítulo 12, versículo 1, lembra que nós estamos abrindo a Bíblia, assim, tá? E eu vou interagir nessa Bíblia, olha só. Vou colocar Romanos capítulo 12, e o versículo 1 eu vou selecionar, olha só. Então acompanhe a leitura, quando eu seleciono é onde eu vou fazer a leitura. Combinado? Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que esse versículo significa? Eu vou ler já o versículo 2, que eu já selecionei, mas voltando para o versículo 1. O que é apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O que é isso? Você sabe que o corpo, ele tem, por natureza pecaminosa, outrora, quando o pecado entrou no mundo, ele tem por natureza pecaminosa a indisposição de servir a Deus. Ele já tem por natureza isso. Perdão, tive que mutar aqui para dar uma tossida aqui. Me desculpa. Bom, vamos lá. Ele tem por natureza a indisposição de servir a Deus, seja em qual área for. Ele já tem essa disposição. Você já se pegou com aquela preguiça mesmo de orar? Aquela indisposição de praticar algo que você sabe que é correto e que aquilo vai te levar para um propósito, atingir um propósito, mas você fica indisponível para aquilo? Então, quando você vence isso, você está apresentando a Deus, o seu corpo em sacrifício vivo. Além de vencer também os pecados, eu não estou falando sobre isso porque o curso é para entender o chamado, tá? O propósito de Deus. Mas se você também vence o pecado, outras coisas mais das concupiscências da carne, você está apresentando também o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas voltando a falar, quando você começa a entender o seu propósito, o dom ministerial de Deus para a sua vida, e você começa a vencer esses obstáculos para fazer com que isso se frutifique, se multiplique, transborde na vida das pessoas, é o momento que você está sacrificando o seu corpo, está apresentando o seu corpo como sacrifício vivo. Por quê? Porque pelo seu corpo você não queria, mas você está vencendo e dando lugar ao Espírito, e vencendo isso, você está apresentando a Deus. Isso é santo e é agradável a Deus. No versículo 2, e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados
pela renovação do seu entendimento. É isso que Deus está fazendo agora, renovando o seu entendimento. Por isso que só os humildes, eles são renovados e transformados, os humildes de coração. Aquele que acha que sabe de tudo, tem pessoas que olham para um curso desse e falam, não, eu já sei da minha vocação, já conheço, mas está perdendo portas que Deus está abrindo. Essa renovação para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa boa, essa perfeita, essa agradável vontade de Deus, sabe o que é? É você compreender o seu propósito. Aí você começa a entender, você começa a ser renovado no pensamento, porque você é humilde de coração, você começa a ser transformado, e aí você começa a entender o seu propósito. Nesse propósito é que você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que quer se manifestar no dom ministerial na sua vida. Passando aqui, conhecendo os dons ministeriais, vamos se aprofundar nisso. O conhecimento dos dons ministeriais ajuda a discernir o papel específico que Deus tem para cada indivíduo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Vamos fazer a abertura aqui. Capítulo 12, no versículo 4, eu vou selecionar e olha só o que diz. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, ele é o quê? Ele é o mesmo. Não fique com medo de conhecer os dons ministeriais, achando que se Deus te chamou para um dom específico, você está errado. Não, você está errado em não conhecer o dom específico na sua vida. Por quê? Porque há diversidade de dons. É um só dom, eu te faço a pergunta? É só pastor? É só subir no altar e pastorear? E tem gente que não sabe nem o que é isso, não sabe nem que dom que é esse daí. É o dom de pastor, mas está ali às vezes com outros dons ministeriais, com outro dom ministerial e forçando a barra naquilo ali. Há uma diversidade de dons. Isso também, quero até deixar bem claro, tá? Isso também não significa que você que tem um dom ministerial diferente do de pastor, de apacentar as ovelhas, não significa que você não pode pregar em uma igreja, ou até mesmo estar ali sobre a administração de uma igreja, não tem impedimento. Mas quando você conhece o seu propósito, nada vai impedir de você operar no seu propósito. Nada. Eu conheço pastores que têm um dom ministerial, depois a gente vai falar nos pormenores dessas questões, um dom ministerial de evangelista, um dom ministerial de operar em outras áreas, que pastoreiam e ao mesmo tempo ele sabe do propósito dele e ele opera com transbordo na vida das pessoas através daquele dom e não tem impedimento algum. Não tem impedimento algum. O que interessa aqui é você saber que há uma diversidade de dons, tá? Há uma diversidade de dons. Então, voltando para cá, conhecendo esses dons ministeriais, ajuda a discernir o papel específico que Deus tem para cada indivíduo. Então, qual é o seu papel específico? Aí eu volto à velha palavra. Qual é o propósito de Deus na sua vocação? Qual dom ministerial que Deus espera que você desenvolva, transborde na vida das pessoas? Aí você vai começar a discernir, buscando a direção de Deus através da oração. É a primeira coisa. Mas também não seja aquela pessoa que quer ser muito espiritual e no final das contas acaba se tornando uma tola. Não seja essa não. Sabe aquele fariseu que foi orar com o publicano e ele acha que ele é o dono da razão? Eu não sou igual a esse publicano. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejum e isso e aquilo. Tem gente que está se enganando. Acha que é muito espiritual, que só oração, 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 oração vai resolver. E esquece da ação, esquece da prática, esquece de estudar, esquece de conhecer o seu propósito. Mas é fundamental
buscar a direção de Deus através da oração. É fundamental. Você só não pode querer ser muito espiritualista, tá? Através da oração, podemos buscar sabedoria. Para que serve a oração? Para buscar sabedoria e direção divina para a nossa vida ministerial. Para quê? Por que Deus dá sabedoria? Para você ser sábio e praticar sabedoria. Se você não praticar, o que adianta você ser sábio? Para você mesmo? Para conhecer das coisas? E sem a direção? E o que adianta também ter a direção se eu não tomar uma decisão? Há dois caminhos na minha frente. Um daquele e outro esse. Eu escolho esse, então eu tenho que andar. Então a oração, para você entender o seu dom ministerial, é para você ter sabedoria cada vez mais e começar a compreender isso. E a direção que Deus vai te dando nessa sua vocação é a direção que Deus está falando, ó, meu filho, vai. Ele está te dando um tapinha nas costas falando, ó, vai lá, ande, caminhe, transborde, fala. Você conheceu o seu propósito. Vai lá agora, transborde. Multiplique esse talento. Edifique a minha igreja. A minha igreja precisa do seu dom ministerial. Não, até falei errado. Não precisa do seu dom ministerial. Precisa que você obedeça o seu dom ministerial que pertence a Deus para transbordar, para edificar e para aperfeiçoar a igreja. É disso que a igreja está precisando. Mas ela está canalizada em você. E você é esse canal. Você é esse canal. E tendo esse propósito bem definido, não significa agora que você se tornou uma pessoa muito especial, muito isso, muito aquilo. Não. Você está apenas cumprindo o seu propósito, independente de qualquer coisa. Não buscando ser maior, não buscando ser isso, não buscando ser aquilo. Eu quero cumprir o meu propósito. É essa bandeira. É isso que Deus quer. Ele quer o aperfeiçoamento e a edificação. E se é isso que Ele quer, então vamos lá. Então, passando aqui, buscando conselhos e mentoria espiritual. Ah, como tem gente orgulhosa. Não se mistura com essa gentalha. Não se mistura com o outro, porque ele acha que ele tem um entendimento que, meu Deus, é superior. E aí ele vê outras pessoas pequenas, ele vê isso, ele vê aquilo, ele não se mistura. Aquele que se isola está buscando o seu próprio interesse. E esses que buscam os seus próprios interesses não está buscando o interesse do reino. Ele quer se isolar porque ele não quer um dom ministerial diferente ali na igreja dele. Tem uma pessoa que tem um dom de ensinar, mas ele não leva para a igreja dele para fazer um curso. Tem outra que está ali sentado, mas ele não quer que a pessoa que apareça para a igreja. Ô meu amigo, minha amiga, buscar conselho, mentoria, se envolver, se ligar, né? Se ligar com outros do corpo de Cristo é a melhor coisa que tem. Ah, mas eu não me misturo porque a doutrina é diferente. Esqueça a doutrina, pelo amor de Deus. Esqueça a doutrina. Suporte o irmão que tem uma doutrina diferente da sua e tenta reter o que é bom, aprender com o dom ministerial daquela pessoa. Se você reter um pouquinho de cada, mesmo suportando mesmo diferenças e reter um pouquinho de cada, seu ministério vai ficar cada vez mais forte, porque você vai aprender cada vez mais. Então, a sabedoria e experiência de mentores espirituais, né, de ter passado por um pastor experiente, de buscar conselho com aquele pastor, de buscar ajuda espiritual de um pastor mais experiente, pode ajudar no discernimento da vontade de Deus. Deixa eu te contar uma história rapidinho. A primeira vez, quando Deus me chamou, foi bem claro assim que Ele me queria no ministério. Eu não vou entrar em detalhes aqui qual dom ministerial, mas eu me lembro que eu cheguei para o pastor, eu estava recém-convertido e eu ainda, digamos que estava cheio dos meus defeitos e tudo mais. Sabe aquela pessoa recém-convertida e ela não tem noção muito das coisas? Então, estava ali e o pastor Radamés, foi o meu primeiro pastor. Ele ainda mora em Teixeira de Freitas, pastor Radamés. Guarde esse nome aí. Pastor de Deus. Ele me recebeu,
Ele me deu oportunidade, mesmo ainda trajado ali, com até mesmo, digamos, para estar à frente de obra, para estar ajudando no ministério de uma forma diferente, tudo. Ele foi tendo paciência, me ensinando, me ensinando, me ensinando. Com o passar do tempo, eu fui conhecendo a vontade de Deus. Tem gente que está querendo, que Deus está chamando e que você não está tendo paciência para cuidar dessa pessoa. Você acha que ela deve vir já formada? Não. Quem forma é o Espírito Santo. Você tem que transbordar na vida das pessoas, independente de qualquer coisa. Independente se ele está com um piercing na língua ou se está com uma tatuagem na cara. Independente disso. Você quer pregar para quem? Para crente? Deus quer transformar pessoas. Crente tem que ser edificado. Pessoas não crentes têm que ser transformadas, têm que ser alcançadas pelo dom ministerial. Voltando aqui, então busque conselhos, busque mentoria, busque se envolver com o corpo de Cristo. Provérbios 11:14 fica para a leitura que nós vamos fazer agora, Provérbios 11:14, que diz o seguinte, livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Provérbios, aqui o versículo 14. Olha só. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Você tem um pastor que te ajudou, está te ajudando, está fazendo a mentoria com você ali, você pode ter certeza, a experiência que ele está te passando, ou convívio com outros pastores, a comunhão com outros pastores, isso vai fazer com que você se sinta cada vez mais seguro, porque você vê que Deus opera, né, de maneira bem parecida na vida de todos e você vai se firmando cada vez mais. Então, avaliando os dons e paixões e oportunidades. Deus nos capacita, fazendo a leitura aqui, com dons e coloca as oportunidades diante de nós. E é importante discernir como esses aspectos se alinham com a sua vontade. Olha que interessante isso daqui. Presta atenção. Mateus capítulo 25, 14 ao 30 fala sobre o talento que Deus dá a uma pessoa. Estou resumindo em outras palavras para a gente não fazer a leitura desse texto todo, tá? Porque nós temos que avaliar os dons, as paixões e as oportunidades. A vontade de um que recebeu um talento foi esconder. Por quê? Isso aqui está relacionado às paixões. A pessoa, ela tem um apego com uma coisa, ela quer outra, e ela quer porque quer, porque quer. Ninguém tira da cabeça dela aquilo ali. Isso são paixões. Isso faz com que você, na parábola do semeador, está escondendo o seu talento por causa de paixões. Não interprete isso, tá? E eu quero até abrir a tela e pedir para você tomar muito cuidado, principalmente quem está que está engateando ainda na vocação de Deus, principalmente você. Não abandone a sua família por nada neste mundo. Família é em primeiro lugar, a obra é em segundo, tá? Deus é em primeiro, tá? Isso aqui sem comentários. Deus é primeiro, família é em segundo lugar e a obra é em terceiro lugar. Essa é a regra, anota aí para você não esquecer. Deus é primeiro, família é segundo, a obra é em terceiro. Não sacrifique a sua família para fazer a obra, porque se você não souber cuidar dos seus, você já está reprovado para cuidar dos outros. Já está reprovado. Não existe sacrificar a família, abandonar a família. Ah, mas o casado é difícil fazer a obra. Foi isso que Paulo disse. Quem está casado está reclamando que fique casado. Quem está solteiro, se puder ficar igual ele ficou, vai lá, fica solteiro. Em outras palavras, ele está falando, não reclame, não coloque desculpa e nem abandone a sua situação atual. Se está casado, fique casado. Se está solteiro, fique solteiro. Não sacrifique a sua família em prol da obra. Ah, não, em prol da obra, não quero nem saber. A mulher está quase separando, ou o marido está quase separando, isso, aquilo. Você está sendo tolo, tola. Primeiro é a sua casa. E aí então você está aprovado para fazer a obra de Deus. Por que eu estou falando isso e fechando esse assunto? Porque quando se fala em paixões, tem pessoas também que exageram na paixão
de fazer a obra de Deus. Paixão sempre é perigoso. Você cumpriu um chamado de Deus, você não precisa estar com paixão inflamada, na flor da pele. Você só precisa cumprir o chamado de Deus. Na medida que você vai transbordando e entendendo o seu propósito, as coisas vão acontecendo naturalmente. As coisas vão fluindo naturalmente. Você não precisa sair desenfreado. Até porque o dom ministerial é um aperfeiçoamento também. Ao longo você vai galgando ali novas portas, você vai abrindo novas portas e oportunidades também. Então, nessa parábola do talento, um escondeu por causa das paixões dele, né? Ele tinha medo e aí ele escondeu, o outro multiplicou. Aquele que multiplicou recebeu a coroa. O que escondeu, ele foi reprovado. Então, as oportunidades, quando elas surgem, a gente deve ir praticando conforme as oportunidades. Não deixe as paixões te atrapalhar. Não deixe as paixões falar mais alto. Vai transbordando conforme as oportunidades e elas vão surgindo. Você não precisa se preocupar em ganhar o mundo todo e perder depois até a sua alma. Não, você só precisa se preocupar em fazer se preocupar, entre aspas, você só precisa dar o passo de fazer a vontade de Deus. E o resto as oportunidades vão surgindo. Essa é a palavra. E aqui, passando para finalizar essa aula, a submissão à vontade de Deus. Discernir a vontade de Deus envolve submissão e confiança nele, mesmo quando as respostas não estão claras. Talvez você está tomando esse curso agora e você almeja o ministério, ou você já está no ministério. Mas, reverendo, eu ainda não entendi o propósito. Estou começando a entender. Não está claro ainda? Fique tranquilo. É a medida que Deus está colocando sobre você. Mas vai ficar claro. Este curso tem o objetivo de Deus fazer com que isso fique claro para você. Eu tenho certeza que você vai alcançar. Ah, mas é no ministério. Bom, no ministério as coisas não estão claras ainda. Tudo depende do propósito. Se você entender o propósito, aí sabe o que vai acontecer? As coisas ficam claras. E claras até quando? Para sempre. O segredo está em entender o propósito e depois se firmar nele, confiando, sendo submisso àquele propósito. Referência bíblica? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios capítulo 3. Cadê? Vamos lá. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não fique buscando coisas aleatórias. Aquilo que está no seu próprio entendimento, aquilo que você entende que é para ser feito. Não. Busque o propósito e confie no Senhor de todo o seu coração. Reconhece-o. Aliás, é o 4 e o 5, né? Mas tá bom, já fizemos a leitura aqui que saiu. Deixa eu voltar para cá. Então, discernir a vontade de Deus envolve submissão e confiança. As respostas não estão claras, o propósito não está claro. O propósito ficou claro? Vai ficar claro para sempre. É só seguir o propósito. Vamos para a nossa aula de número 2.